Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre o grupo Ecobrisa, formado pelas empresas Ecobrisa, Comfortbrisa e Ecobrisa Energia. A Ecobrisa é referência em resfriamento evaporativo no Brasil. Uma empresa que atua no mercado nacional desde 1998. Empresa sólida, localizada em Campinas e com atuação nacional. Juan Carlos Ormaechea é o diretor executivo do grupo Ecobrisa. E é exatamente com ele que nós vamos falar sobre cases de sucesso do grupo Ecobrisa. Inicialmente, Juan, eu gostaria de agradecer de você ter aceito o convite nosso, do IBF, para participar do IBFcast, que eu acho que tem muita coisa interessante para os executivos de finanças, e não só os executivos de finanças, mas também os CEOs de empresas, né, que são associadas, inclusive, ao IBF Campinas, muitas informações importantes. Então, agradeço aí de você ter aceito o convite. Imagina, Milton, o prazer é meu, eu que agradeço, né, poder conversar um pouquinho com você, falar um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre o mercado de forma geral e o que a gente pode extrair de melhor das soluções que não só o Grupo Ecobrisa oferece, mas o que está hoje em voga nas soluções aí para climatização e energia. Vamos conversar. Você sabe, Juan, que é uma questão assim interessante, bastante curiosa, né? Porque quem anda em todos os cantos do Brasil, né? E eu vou falar isso, você obviamente vai chegar e falar o seguinte: não, é verdade, realmente. Você vê aqueles aparelhos grandes e escrito o nome da marca. Eu queria, Juan, que você explicasse para quem está nos acompanhando no IBFcast nesse momento o que é um climatizador evaporativo. Porque eu abri o IBFcast falando sobre isso. Aí quem está acompanhando, nossa, mas o que é isso aí? Né? Então explica para a gente, Vamos lá. por favor. Climatizador evaporativo é um equipamento que ele é responsável por reduzir a temperatura do ambiente, trabalhando principalmente com ambientes abertos, né, ou ambientes de grande volume, galpões, academias, igrejas, supermercados, fazendo a troca de ar com o ambiente, limpando aquele ar que está dentro do ambiente e refrescando o ar que está sendo captado do lado de fora. Então o equipamento ele fica instalado na parede, e pelo processo de evaporação da água e redução de temperatura ali na troca de temperatura que existe entre o ar e a evaporação da água, né, que é a troca de bulbo úmido, a gente pode ter uma redução de temperatura de até 12 a 15 graus, dependendo da localização do estabelecimento. Então, quanto mais seco e quanto mais quente, maior é o delta de redução de temperatura. Então é um equipamento que proporciona conforto térmico, né? Mas o equipamento por si só ele é só uma parte do que a gente entrega. O que a gente entrega é a solução. A gente vai entender qual que é a dor do cliente, cada cliente tem uma necessidade e a gente vai atuar naquela dor. E muito obviamente que os equipamentos eles são fundamentais para a gente, são instrumentos para a gente atingir essa solução, mas o core do nosso business já é há alguns anos essa engenharia, essa inteligência para atingir a solução que o cliente precisa. Não, e é super interessante, né? Porque quando você fala, por exemplo, em apresentar soluções, né? Soluções que realmente resolvam o problema, ou, como você falou bem, né? As dores daquele cliente. Né? Então, o que é interessante, gente, é que eles acabam apresentando também para esse cliente não só a solução, mas um projeto, né? Feito por engenheiros, no sentido de explicar para esse cliente, né, em que exatamente aquela solução vai causar, por exemplo, conforto térmico, por exemplo, naquele empreendimento, naquele espaço no qual ele tem problemas, de repente pessoas que circulam naquele espaço e tal. A ideia é exatamente essa, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, se a gente vou pegar dois negócios diferentes, mas que têm a mesma necessidade que a climatização daquele ambiente. A gente pode pegar, por exemplo, uma indústria que
pode ter problemas de calor, né? E aí, por conta das normas regulamentadoras, pode ser obrigado a pagar adicional de insalubridade para o colaborador. E com um projeto de engenharia de climatização bem feito, né? E obviamente com os meus climatizadores Ecobrisa, a gente consegue muitas vezes reduzir ou até anular a necessidade daquele adicional de insalubridade, porque a gente tornou o ambiente salubre quando o problema do ambiente é o calor. Tá? Então isso a gente tem projetos, temos cases desse tipo, né, que chegamos nessa solução, e por outro lado, eu estou falando isso de um público que é privado, é uma empresa, uma indústria que aquele público é controlado, são funcionários. E a gente tem situações, por exemplo, como uma academia, como igreja, como supermercados, que quanto mais o público, né, o cliente do meu cliente permanecer ali, para ele melhor. Então, seja numa academia, pô, essa academia aqui tá gostosa, eu tô treinando, não tô com o nariz travado, porque a questão do ar-condicionado a gente sabe que ele resseca o ambiente, ele sequestra a umidade do ambiente. Então tem muita gente que tem aquelas ites, né, sinusite, bronquite, os problemas das ites, e com a climatização evaporativa você torna o ambiente saudável, ele fica fresco, gostoso e com uma umidade relativa saudável. Então, para academias é uma delícia. Então, e quanto mais o cliente ali, né, o aluno, gostar de estar ali, ele não vai buscar outra. A mesma coisa com o supermercado. Imagina a pessoa comprar produtos ou vai no hortifruti. A gente muitas vezes faz climatização só da parte de hortaliças e hortifruti ali, porque o ar-condicionado para as frutas e para as verduras ele é ruim, ele degrada, ele diminui o tempo de vida das hortaliças. Então, a gente consegue fazer uma climatização até celular daquela área. Se é um supermercado, por exemplo, que preza pelo sistema de refrigeração por ar-condicionado no resto do ambiente. Então, assim, a gente resolve o problema. E o conforto térmico, até a questão da pandemia, acabou nos exigindo uma revolução ou uma adequação da nossa venda, né, os nossos gatilhos de venda, a nossa inteligência de venda, por conta da salubridade. Então, hoje, são poucos os ambientes que você fica tranquilo, fechado no ar-condicionado muito tempo. As pessoas já ficam assim, tem o Covid, tem a influenza, tem... Então, é mais saudável, é salubre você trocar o ar do ambiente. E a climatização evaporativa, ela faz isso como uma consequência. Então, para todos os negócios, até o pessoal muitas vezes pergunta às pessoas, mas qual que é o seu principal cliente, qual é o seu principal mercado? Todos. Todos. Todos os ambientes que precisam de algum tipo de conforto térmico, seja por uma exigência de lei, seja por uma questão de mercado, questão de manter o seu cliente ali, ele pode ser um cliente da Ecobrisa, um cliente de climatização evaporativa. Ô Juan, vocês trabalham obviamente que vocês trabalham com o setor corporativo, mas vocês trabalham também com o setor governamental? Sim, sim. Por que eu estou te perguntando isso? Eu até sei que vocês trabalham porque teve diversos eventos promovidos pela Prefeitura de Campinas, inclusive o Campinas Innovation Week, que a Ecobrisa estava presente lá. Perfeito. Climatizando os ambientes. Viu como é que eu sei? Tá vendo? Você sentiu? É verdade. E ali, por exemplo, o evento foi feito pela segunda vez lá na Praça do Relógio. Isso. Que é uma área que durante muitos anos abrigou, por exemplo, veículos que foram retirados das ruas e foram abandonados pela INDEC naquele espaço. Aquele espaço foi retirado desses veículos e esse espaço foi revitalizado. E ali, gente, só para vocês terem uma ideia, era a área de reparos e consertos dos vagões de trens e aonde também os trens faziam a manobra, né, para atender a cidade de Campinas. E aí me veio uma questão importante, ô Juan, que eu acho que é algo, por exemplo, que pode até se pensar no futuro. Essas mudanças climáticas, tempo muito quente, né? Muitas vezes os jovens sofrem bastante, digo, em escolas públicas, porque muitas vezes não tem um ventilador e quando tem aquele ventilador de teto, ele joga vento quente. É fraio. Então a gente não sabe, né, se é melhor ficar no calor ou receber aquele vento quente que também faz muito mal para a saúde. Alguma prefeitura, por acaso, né, procurou vocês no sentido de fazer a instalação, né, criar um ambiente climatizado para as salas de aula? Não só nos procuraram,
Depois eu volto na questão do prédio do relógio, que é um case bem interessante. Uhum. Mas não só nos procuraram, como a gente tem alguns cases, e o mais bem sucedido dos cases, e eu falo bem sucedido em termos de competência da administração pública ali, da prefeitura, que foi São José dos Campos, Uhum. em conseguir defender o projeto e estender o benefício para todas as escolas municipais. A gente tem mais de 1.000 equipamentos instalados nas salas de aula das escolas municipais de São José dos Campos. Muito Todas legal. as salas de aula são climatizadas com os nossos climatizadores Ecobrisa, com a climatização evaporativa. Então, isso bem antes da pandemia. Então, quando retornou a questão da pandemia, né, e aquela obrigatoriedade de ambientes com renovação de ar, tinha até que ter um programa de renovação de ar, já estava, São José dos Campos já estava à frente. Olha que legal. Então, assim, a gente já tem esse case já há alguns anos, eu acho que já deve estar batendo uns 10 anos desse início desse projeto, foram algumas licitações, e faz todo sentido, Milton, isso que você está falando faz todo sentido, porque a salubridade do ambiente, ela contribui com o foco, contribui com a atenção. Quando a gente fala no ambiente produtivo, contribui com as questões fisiológicas, né? A pessoa ter mais disposição, ter mais energia para desempenhar aquela função, e a mesma coisa é para estudar. Então, sim, a gente tem esse case, não só de São José dos Campos, temos outras prefeituras também que abriram licitação. Em Pradópolis também a gente fez já, interior de São Paulo, já climatização também de salas de aula, inclusive da parte de ginásio de esportes. Então, sim, a gente trabalha com a iniciativa pública. E a questão do prédio do relógio, ali foi um projeto muito interessante, Uhum. porque, como você bem disse, é um prédio histórico e é tombado, né? Então, assim, lá você não... E grande, né? Enorme, Nossa, enorme. enorme. E a gente conseguiu fazer um projeto de engenharia ali que a gente não prejudicou em absolutamente nada o prédio, né, as condições originárias do prédio, respeitando todas as muitas limitações que o Condepac nos impôs ali. E a climatização ficou maravilhosa. Esse ano a gente teve ainda um evento acontecendo num período que não estava tão quente, mas o ano passado foi fundamental. Assim. Não só o prefeito Dário, como a secretária Adriana Close, eles falaram assim: Juan, se a gente não tivesse a Ecobrisa aqui, o evento teria sido um fiasco, porque estava muito quente, né? E eu falei assim, mas é com isso que a gente trabalha. É isso. Eu me lembro, ficou tão gostoso, porque eu fui lá, né? Eu senti, não desse ano, mas foi do ano passado mesmo, que foi o primeiro evento, né? Já foi o segundo. Né? E aí eu me lembro que estava um calor terrível. Você e lá ficava fresco. Fora, na hora que você entrava, nossa, que delícia. Parecia que você estava no ar-condicionado, e não era ar-condicionado. Não é? E isso é o que a gente... Esse é o maior prazer para nós da empresa, é entender que resolvemos o problema do cliente quando ele nem sabia que aquilo era um problema. A gente que apresentou essas questões, né, quando eles vieram nos procurar para a questão da climatização, nós que apresentamos, precisa fazer dessa maneira, precisamos cuidar disso. Mas precisa. O evento de vocês ele tem que ser tão grande quanto vocês imaginaram. E para que isso aconteça, a gente tem que cuidar da climatização. E deu tudo certo. E, Juan, no caso, voltando à questão das escolas, tá? Nesse caso, quando se envolve o setor público, tá? Esses equipamentos da Ecobrisa, eles ficam em regime de comodato, né? Não, nós vendemos. Licitado, é vendido para o ente governamental, para a iniciativa pública, e muitas vezes tem a questão até dos serviços que são licitados, né, 1 ano de manutenção, 1 ano de manutenção preventiva, preditiva, mas normalmente são vendidos mesmo. Aí quem está acompanhando fala assim, nossa, eu já ouvi falar dessa questão de climatizador, né? Mas que diabo qual a diferença, por exemplo, de um climatizador para um ar-condicionado? Eu adoro o ar-condicionado. O ar-condicionado eu fico fresco, né? Naquele ambiente gostoso e tal. Será que o climatizador também eu tenho isso? E qual a diferença mesmo do climatizador em relação ao ar-condicionado? Eu imagino que tem uma questão assim que todo mundo vai ficar meio ligado assim, né? Que é luz. Energia. Energia tá cara já há algum tempo. Aqui no Brasil nós estamos na segunda fase da bandeira vermelha, que é a mais cara. Essa é uma das vantagens, eu estou enganado. Com certeza. Essa é uma das vantagens.
em operação, um sistema de climatização evaporativa, ela tende a ser 95% mais econômico do que um sistema de refrigeração por ar-condicionado. Mesmo com todas as tecnologias mais atuais de sistemas de ar-condicionado, né, que inverter, duplo inverter, eu tive recentemente na Febrava conhecendo um pouquinho do que vem por aí de tecnologias novas de sistemas de refrigeração por ar-condicionado, e ainda assim consome muita energia, né? Porque você tem toda uma operação ali de resfriamento e de condicionamento do ar, e tem a questão também do ar ficar viciado. Tem os filtros, tem uma série de coisas, mas o ar ele fica viciado, ele passa o tempo todo pela mesma máquina resfriando. Então, a principal diferença entre os dois sistemas é a questão da operação mais econômica, né? Então se gasta menos dinheiro para se manter um sistema de climatização evaporativa do que um sistema de refrigeração por ar-condicionado, e a questão da operação em si. Então a gente está aqui no estúdio, a gente está numa sala com o ar-condicionado ligado, e essa é a aplicação assim, mais eficiente do ar-condicionado. Quando você parte para ambientes maiores, se a gente tivesse 5 vezes o tamanho dessa sala, por exemplo, teria que se ter muitos ares condicionados, como acontece em hotéis, em ambientes de evento, né? E são aqueles equipamentos grandes, sistemas às vezes até muito, muito grandes e caros, né? Caros para se comprar, caros para se manter e caros para se operar. E aí é que a grande diferença na operação, não financeira, mas a operação de fato do sistema de climatização evaporativa. Porque a climatização evaporativa ela demanda a troca de ar, então você precisa colocar o climatizador numa ponta onde ele capta o ar, então a traseira dele normalmente fica para fora no ambiente, o ar passa por dentro do climatizador, ele vai arrastar todo aquele ar que está dentro do ambiente que está sendo climatizado, e isso tem que sair para algum lugar. Então quando o cliente fala assim, nossa, eu quero colocar a climatização, mas é uma oficina e fica aberta, ótimo, é isso que eu preciso. Porque eu coloco o climatizador num local onde ele vai captar o ar de um lado, ele vai arrastar aquilo lá, vai varrer aquele ar vamos dizer, viciado, ar que não é puro, e vai climatizando, e faz isso com ar mais fresco, e esse ar é expulso daquele ambiente. Então, duas principais diferenças, a economia na operação e a questão do ambiente aberto. Então, é um ambiente mais salubre, ar novo, ar reciclado o tempo todo. Não é ar reciclado do ar-condicionado, é o ar puro o tempo todo. E uma coisa que eu acho que é essencial, saúde. Saúde. Né? Exato. Principalmente as pessoas que têm problemas respiratórios, né? Porque você fica numa situação, Juan, bastante complicada, porque, por exemplo, no calor que fez no ano passado, e a tendência é que final de 2025 e o início de 2026 talvez sejam anos mais quentes ainda do que foi em 2024. Sim. Né? E isso daí começa a preocupar demais, porque na Europa nós tivemos situações que a sensação térmica beirava os 50 graus. Tivemos mortes. Né? Mortes, né? Porque o europeu ele não está acostumado com uma temperatura tão elevada assim. E nem os ambientes estão preparados para isso. Exatamente. Então, por exemplo, levando em conta, tomando por base isso, o Juan, a gente tem estado bastante preocupado com relação a essa questão das mudanças climáticas. Tomando isso daí por base, o Grupo Ecobrisa já está desenvolvendo ações sob o ponto de vista de engenharia, no intuito de lidar com essa situação, que se agrava cada vez mais? Com certeza. Na realidade, o nosso presente já é a solução para o futuro. Porque tudo o que a gente aplica hoje nos nossos projetos, nas demandas dos nossos clientes, já é vislumbrando essa situação que você está relatando. Essa preocupação do próximo verão, da próxima temporada de calor, já é a preocupação nossa dos últimos 3 anos. Por isso que nós vimos já nos especializando e nos desenvolvendo, evoluindo para que a gente possa entregar a melhor solução com as melhores práticas de mercado. O nosso core é engenharia, então não quer dizer que em toda solução, em todo projeto, eu necessariamente precise aplicar os meus equipamentos. Se tiver uma necessidade que envolva equipamentos que fogem do meu portfólio de produtos, a gente vai buscar.
Porque é o que você falou, isso não volta mais. A gente chegou num ponto ecológico, de meio ambiente, que já passou. A gente agora tem como diminuir os efeitos, né, retardar os efeitos ruins do que a gente vem, infelizmente, impingindo ao meio ambiente, à natureza. Então, raramente as pessoas vão conseguir se climatizar ou trazer o conforto térmico, seja para si, os seus clientes ou seus colaboradores, sem passar por algum tipo de solução como aquelas que a gente oferece. Seja ela climatização evaporativa, seja uma climatização por refrigeração do ar-condicionado, quando eu olho para cima que eu estou olhando para o seu ar-condicionado, mas é inevitável. E aí a gente passa por né, se eu puder esticar um pouquinho esse assunto, a gente passa por questões, por exemplo, que está acontecendo na Índia. Qual que é a solução que a Índia encontrou para a questão do calor, que lá a gente tem muita gente num espaço que não é tão grande assim e num calor muito, muito forte, muito parecido até com o nosso aqui, né? A questão do clima muito extremo como o nosso em termos de calor. E eles colocaram ar-condicionado para dar com pau, em tudo quanto é ambiente, ar-condicionado, ar-condicionado. A temperatura média de noite da cidade, ela subiu 3 graus nos últimos 2 anos. Nossa. E isso acontece justamente porque a gente está tentando resolver o problema com a solução mais óbvia, mas não é necessariamente a melhor solução. Uhum. Porque a gente sabe que se você chegar perto da condensadora do ar-condicionado, colocar a mão lá, está saindo um ar quente absurdo. Porque é o trabalho que a máquina tem que fazer para resfriar. Da evaporadora, que é o equipamento que fica dentro do ambiente, o ar está geladinho. Mas lá fora está se produzindo um ar quente, está se produzindo uma caloria, um BTU muito elevado. E isso vai para o ar, vai para a nossa cidade. É nítido, a gente está aqui em Campinas, a gente sai da cidade, pega a estrada, vai para Valinhos, já está fresquinho, está gostosinho. Por quê? Porque a cidade está sempre nessa bolha de calor. Então, você citou a nossa parceria com a prefeitura, né, os eventos que a gente faz. Cada vez mais a gente tem climatizado os eventos abertos da prefeitura porque está impossível de se ficar, por exemplo, na praça, nossa praça central ali, onde era o fórum criminal. Já teve alguns eventos que a gente teve que climatizar lá porque não dá para ficar lá, porque ela é uma bolha de calor por conta dos prédios, por conta de toda a caloria que é produzida, que não é insustentável. E isso infelizmente, será a realidade de todas as cidades daqui para frente. Agora, Juan, falando sobre o grupo Ecobrisa, vocês têm a fábrica de vocês localizada em Campinas, né? A parte administrativa também em Campinas, né? Isso. Mas vocês atendem o Brasil inteiro. Mercosul. Né? O Mercosul. Mercosul? Sim. Olha só, eu não sabia, gente. Sim, Tá? Paraguai, Argentina, Uruguai. Super interessante isso aí. Vocês têm outros escritórios para atender essa demanda, outras unidades fabris? Como é que está isso? Nós temos pontos estratégicos logísticos espalhados pelo Brasil, né, parceiros logísticos que facilitam, agilizam a entrega dos equipamentos, né, das soluções para o cliente final. Atuamos no Mercosul, como eu disse, temos mais de 100 vendedores ou executivos de venda espalhados por todo o Brasil. A administração hoje, até pela tecnologia, por tudo que a tecnologia nos oferece, não tem necessidade de difundir isso pelo Brasil, ou vamos dizer, dispersar isso pelo Brasil. De escritório físico. O escritório físico hoje não tem necessidade, a gente consegue tocar tudo aqui de Campinas. Mas entendemos que em breve teremos que pensar em unidades fabris localizadas estrategicamente em alguns pontos do país. Porque a demanda vem aumentando, todos os anos agora, os últimos 4 anos, a gente só aumentou a nossa venda, superando metas, e isso é a nova realidade. Então, cresceu uma média de quantos por cento? Você tem uma base? Nos últimos 4 anos, 70%. Bom, um índice excelente, né? Sim. E, Juan, falando assim sobre esse ponto de vista, tá? Hoje, por exemplo, em termos de capacidade instalada, tá? Vocês estão utilizando quanto da capacidade instalada de vocês? Hoje a gente deve estar em cerca de 70%. Que é um índice também bem interessante, sim, né? Sim. Vocês não têm produção, são 2 turnos de produção, só 2 turnos de produção? Eu não preciso, na realidade. Não. O nosso modelo de produção hoje ele se assemelha à de montadora de veículos. Eu tenho os meus parceiros, né, os meus fornecedores homologados e prestando serviço para mim com os meus materiais, com as minhas ferramentas. Então eu não preciso ter um ambiente tão grande de produção porque ela é horizontalizada. Então
Eu tenho o prestador que ele produz, ele armazena, ele me manda o que eu preciso. E aí, obviamente, que a gente tem que respeitar todos os contratos, todas as previsibilidades de consumo para que isso funcione. Então eu consigo, inclusive, multiplicar, né, trazer múltiplos de produção para o meu parque ali de máquinas muito rápido. Se eu contratar mais gente, mais mão de obra, eu consigo subir quase que para cada pessoa que entra mais 2 equipamentos na produção. Isso movimentando toda a máquina de fornecedores, toda a máquina de indiretos também. Então hoje eu estou com 70% da minha capacidade, considerando o que eu tenho hoje de equipe. Quando a gente estava até falando um pouquinho antes do podcast sobre a dificuldade de contratar hoje, né? Isso o mercado inteiro está sofrendo com isso. Todos estão reclamando, né? Exatamente. Todos os segmentos. Todos. É uma coisa geral, a gente vê que isso parece ser uma tendência, espero que, como é que é o nome agora? O hype, né? Tomara que seja só um hype, que isso volte. As pessoas parecem que estão se sentindo ofendidas de trabalhar como funcionários, como empregados. Antigamente era uma honra, hoje era uma honra, ao contrário, né? Então, mas a gente... E não tem comprometimento. Esse é o grande problema. Concordo. Não é verdade? Não tem comprometimento. E assim, desinteresse. Desinteresse. Então, por exemplo, olha, eu estou te oferecendo a possibilidade de você crescer dentro da empresa. Não quero trabalhar. Bem isso, exatamente. A gente escuta isso com uma certa frequência. E é duro, né, você ouvir isso, né? Principalmente o pessoal mais jovem, né? Sim. O pessoal mais jovem está muito nessa vibe, né? Sim. Eles querem ganhar bastante, mas de forma muito rápida. Sim. Avançando etapas. E, na verdade, não tem como avançar etapas, né? Em defesa da nossa equipe, né? Só bem rápido, mas em defesa da nossa equipe lá, a gente possui alguns colaboradores jovens, né? Inclusive, a gente tem um encarregado especificamente, que é um profissional assim, exemplar, ele é super jovem, acho que tem coisa de 22 anos, e é um encarregado já. Bacana. E começou como aprendiz. Há exceções, né? Exceções. Graças a Deus. Mas é isso que eu falo. Há também um comprometimento muito grande do nosso departamento de RH. O nosso processo seletivo de aprendiz ele é mais complexo do que um processo de contratação de analista, para você ter uma ideia. É mesmo? Caramba! Porque a gente acredita que se a gente conseguir moldar esses profissionais desde do início, desde o berço, eles podem ser excelentes profissionais lá na frente. Então, é verdade. Estou falando desse profissional, mas a gente tem outros exemplares lá de pessoas jovens e que já estão assumindo responsabilidades grandes, mas isso por conta de um processo muito, muito bem feito de recrutamento e um processo de ambientação, de integração, de treinamento com muito afinco que a gente faz. Os gestores, eles se dedicam muito aos aprendizes. Hoje vocês empregam quantas pessoas diretamente? Diretamente a gente está com 108 pessoas. É um número considerável, né? Indiretamente o dobro disso. Normalmente é isso, né? 2 a 3 vezes, né? O indireto. Aí, Juan, a gente estava falando sobre... E quando pega no bolso é complicado, rapaz, né? As pessoas, elas estão... tá difícil, né? A vida tá difícil, né, atualmente, né? Você vai no supermercado, tudo muito caro, as coisas aumentam direto. E com essa tendência climatológica de temperaturas elevadas, as pessoas, muitas vezes, para elas se sentirem mais confortáveis, elas vão fazer uso de ar-condicionado, de climatizador, de ventilador. Cada um vai se virar do jeito que pode. Sim. Tá? Mas aí tem aquela preocupação, porque resolve o problema naquele momento. E a dor de cabeça lá na frente quando vem a conta de luz. Aí a gente está falando sobre corporativo, sobre a Ecobrisa atender, por exemplo, o sistema público. Aí quem está nos acompanhando fala assim, puxa, esse cara falou que tem uma economia para as empresas, a climatização. Pô, será que esses caras não têm nada para casa, não? Né? Para pessoa física? Tem ou não tem? Temos sim. Até porque é comum, né? A gente resolve o problema de climatização da indústria e não vai resolver da casa do dono da indústria, né? A gente tem que resolver também. Temos equipamentos, de fato não é o nosso foco principal de soluções, mas temos equipamentos, inclusive temos portáteis que funcionam muito bem para a área gourmet, áreas abertas, assim, de casas, né, condomínios. E também temos equipamentos que são aplicados para ambientes como essa sala, como um quarto, né? E de novo, passa pela engenharia, eu não quero ter um equipamento como cara de janela.
né? A gente fez uma casa já há alguns anos que você não enxerga nenhum climatizador, você só vê só a grelha por onde sai o ar. E a pessoa nem sabe se aquilo lá é um ar-condicionado ou se é uma climatização evaporativa, porque o ar é tão bem dimensionado que o ar sai geladinho, sai gostoso. Então temos soluções sim. Daqui a pouquinho, tá chegando aí, tá estourando nas próximas semanas um equipamento portátil individual, que a gente fala, que é aquele menorzinho, né? Um climatizador evaporativo individual, bem mais eficiente daqueles que a gente vê nas lojas aí de departamentos, né? Não vou ficar dando boi para o meu concorrente, mas a gente conhece as marcas aí. Então temos soluções também, mas não é, de novo, não é o foco principal da empresa, mas a gente tem que olhar todos os mercados, óbvio. E você falou muito a questão da economia, da conta de energia, e a gente tem a solução para isso também, né? Que é a Ecobrisa Energia. A Ecobrisa Energia, ela resolve o problema de consumo elevado de energia. Então você vende fotovoltaico também. Eu entrego também sistemas de fotovoltaico. As placas, né? As placas, eu trabalho com os melhores distribuidores do Brasil, né, obviamente. Mas, de novo, é uma solução de engenharia. Eu preciso entender qual que é a sua necessidade, eu preciso entender qual que é a sua dor para te oferecer a melhor solução. E eu não estou falando de marca da placa, de marca do inversor, estou falando da solução de fato. A gente tem a capacidade, a competência também de atuar no Mercado Livre, temos parceiros para isso. A gente consegue combinar as duas soluções, eu consigo entregar isso daí ajuda para caramba. Que, eu tenho o Mercado Livre, mas eu tenho, por exemplo, uma preocupação de ESG, que eu tenho que ter uma geração distribuída, eu tenho uma autogeração para questão de fundo, para questão de acionista. A gente consegue combinar as duas soluções, né? Então a gente tem essa competência que passa por engenharia, até engenharia financeira, né? Então a gente tem toda essa equipe preparada para também entregar soluções na parte de energia. Então, de um jeito ou de outro, eu consigo atender o cliente, seja na climatização, seja na questão da energia. Que, na verdade, é um outro braço da Ecobrisa, que é um braço bastante importante, né? Com certeza. Agora, uma coisa, e sobre o outro braço de vocês, que eu falei logo no início, que é a Comfort Brisa. Comfort Brisa, que logo mais todos poderão notar que a gente está fazendo um rebrand dessa empresa. Ela passa a se chamar Ecobrisa Soluções, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Carrega a marca, a responsabilidade, o peso da marca Ecobrisa e traz a palavra que é o nosso dia a dia, que são as soluções. Então a Ecobrisa Soluções ela vem para entregar serviço. Ela entrega o serviço de locação, ela entrega o serviço de manutenção, o serviço de instalação, até mesmo o serviço de engenharia, né? Eu preciso de um projeto de climatização que não necessariamente eu vou comprar o sistema de climatização da Ecobrisa. A gente consegue, por essa empresa, oferecer soluções nesse quesito também. Então, a empresa agora está eu até estava preocupado com o meu celular aqui, porque está movimentado, né? Esse calor que deu hoje já começou a movimentar bastante, e é muito de hoje para hoje. O cliente liga, não, eu preciso agora, aqui eu estou recebendo gente. A gente dá um jeito, né? A gente temos um parque de máquinas gigante, chega a perto de 1.000 máquinas de estoque para alocação de climatizadores. Que legal, hein, cara? Nós temos o maior parque de máquinas do Brasil para alocação de grandes ambientes, para climatização de grandes ambientes. Então, isso é Ecobrisa, né? Nós somos os pioneiros, mas o ser pioneiro é o começo de uma trajetória muito longa, e é aquele negócio, você tem uma responsabilidade, né? Nós somos os primeiros, mas a gente tem que manter o título dos melhores, e é isso que a gente tenta fazer. Então a Ecobrisa Soluções ela vem para entregar isso, né? Então a manutenção preditiva, a instalação, tudo que o cliente precisar. Ô Juan, agora eu fiquei curioso aí, e quem está acompanhando a gente também deve ter ficado. Eventos, grandes eventos, você poderia citar alguns que Claro. vocês... Claro. Bom, a gente falou da Campinas Innovation Week, né, que foi um evento grande aqui, é um evento grande de Campinas, no prédio do relógio. Climatizamos já o Lollapalooza, climatizamos já rodadas de Stock Car no Velocitar, já fizemos climatização até de torneio de tênis, né, tanto no Rio Open como também aqui a gente tem um clube aqui chamado Hípica, né, que ele faz parte de um ATP, se não me engano, de tênis,
então não é dos masters, aqueles mais elevados, mas conta ponto para o pessoal que concorre. A gente faz a climatização de torneios de tênis também. Então, todo tipo de evento que acontecer, já fizemos climatização, inclusive, de um evento de churrasco do Sorocaba, que foi no campo de futebol. A gente climatizou um campo de futebol, não foi fácil. Ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. Eu acho que foram coisa de 60 equipamentos para climatizar, ficou uma delícia. Um case de sucesso. Case de sucesso. Case de sucesso. Olha, a gente já está quase encerrando já o IBFcast, ô Juan, mas eu gostaria de trazer um ponto bastante importante, que isso aí circula muito dentro do IBF, né, de eventos que nós promovemos, em relação, por exemplo, à questão de empresas familiares, de governança corporativa. O Grupo Ecobrisa é uma empresa, um grupo familiar? Hoje não mais. Hoje não mais, mas começou como um empreendimento familiar, não é isso? O grupo ele foi fundado por 2 sócios, que são os sócios até hoje responsáveis pelas empresas, né? Então, os sócios fundadores eles atuam ainda na empresa, mas como conselheiros. Então, nós temos um conselho de administração board, onde os 2 estão lá com mais 3 conselheiros profissionais, e temos uma governança corporativa definida, temos compliance, tem uma série de coisas que precisamos entregar de informações, indicadores, para que as decisões possam ser tomadas da melhor forma possível. Então, eu tenho meu time muito competente de profissionais, de gestores, supervisores, de todo o time operacional, me ajudando a prestar contas para esse board. Legal. Mas sim, a empresa, e até foi uma necessidade vista pelos sócios, eles tinham receio da empresa envelhecer com eles, né? Com o passar dos anos envelhecendo, diminuindo o ritmo, a empresa também diminui o ritmo. Então eles viram isso como uma necessidade já em 2018, 2017, 2018, e aí esse movimento de profissionalização e de construção de uma gestão profissional começou mais ou menos nessa época. E aí eu assumi a diretoria do Grupo Ecobrisa. Na época nem era um grupo ainda, era mais a Vive Equipamentos, a Ecobrisa somente. Uhum. Eu assumi isso no ano da pandemia, 2020. Nossa. Então foi bastante desafiante. Foi um desafio tanto, né? Foi. Mas por conta da situação, do período e tudo mais. Mas com a equipe que a gente vinha formando e que eu tenho hoje, a gente superou tudo e, graças a Deus, estamos indo em vento em popa, graças a Deus. Ela não está listada na Bolsa, né? Não é uma empresa ainda de capital aberto, né? Não. No planejamento estratégico, tá? Antes da gente encerrar, quais são as novidades que vocês estão programando para 2026? Para 2026 teremos novidades, focando ainda no cliente, né? Devemos oferecer mais uma marca Ecobrisa aí para o mercado, pensando em novas demandas que o mercado possa oferecer e demandas atuais que a gente quer tratar com mais cuidado, com mais carinho, de uma forma bem customizada. E expansão, a gente precisa expandir. O mercado, qual é o tamanho de mercado de climatização hoje? Não dá para mensurar. Qual é o tamanho do mercado de energia hoje? Não dá para mensurar. Todo mundo sofre com calor, todo mundo sofre com contas de energias elevadas. Então, esse é o nosso foco, tentar popularizar de maneira estruturada e com o padrão e qualidade da Ecobrisa. Juan Carlos Ormacheia, diretor executivo do Grupo Ecobrisa, pessoa que eu tenho um extremo carinho e respeito, eu já conheço o Juan já há alguns anos, né? Eu vejo, já falei isso para ele em outras oportunidades e volto a repetir, uma competência ímpar, né? de tocar uma empresa, um grupo forte, como é o Grupo Ecobrisa, com representatividade no Brasil inteiro, no exterior. A questão do Mercosul, para mim, foi uma surpresa, não sabia, foi uma grata surpresa. Quero te agradecer muito por você aceitar o convite, né? Eu acho que nós teremos oportunidade de falar sobre novos negócios, né, futuramente, mas eu agradeço muito de você ter aceito o convite do IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, né, o IBF Campinas Interior Paulista. E muito obrigado, viu, Juan? Foi e é um prazer participar do seu podcast, do IBFcast. Com certeza nos aproximaremos, né, o Grupo Ecobrisa da IBF, e, como sempre, Milton, muito obrigado, eu que agradeço. E olha,
Veja, reveja esse episódio com o Juan Ormacheia tantas e quantas vezes você quiser. Acesse as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, e tem lá uma programação completa do IBF Campinas Interior Paulista, inclusive na página nossa no YouTube, você confere, né, todo o trabalho de podcast desenvolvido no IBFcast e no IBF Mulher também. Né? Então são temas dos mais diversificados possíveis que você acessa nas redes sociais do IBF e também no canal do YouTube. Grande abraço a todos e já fica o convite para o próximo episódio do IBFcast. Contamos aí com a sua audiência.